Graça e paz, mulheres. Boa noite, vocês estão bem? Que bom, que alegria poder retornar a essa casa. É sempre um prazer poder servi-los. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a Deus pela vida da pastora Andréia, pastor Jackson, todos os pastores auxiliares dessa casa, todas as mulheres, como vocês estão lindas. E eu falei para a pastora, meu Deus, eu estou com o coração aqui fervendo e eu tenho certeza que será uma noite poderosa, como já tem sido através dos louvores. Tem um fluir do Espírito aqui. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o 15. Normalmente eu gosto de trazer uma palavra sempre, eu sempre tenho, por costume pregar um sermão expositivo, mas quando o tema foi me passado e quando o Senhor foi falando comigo, eu estava tentando elaborar, montar. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração que hoje eu ia compartilhar, além do texto, o que o texto tem feito em mim. Porque assim como algumas de vocês estão vivendo a espera, eu também tenho vivido a espera em algumas áreas. Eu tenho certeza que como o Senhor tem me ensinado nesse caminho de espera, Ele tem algo para derramar para as nossas vidas nessa noite, amém? O tema dessa noite é o segredo da espera. A espera tem muitos segredos, eu anotei alguns aqui, eu vou compartilhando conforme o Senhor a gente for desenrolando o texto. Hebreus, capítulo de número 6, versículo 13, diz assim: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que eu o abençoarei e farei numerosos seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Vamos ler todas juntas o versículo 15? 1, 2, 3 e... Só o versículo 15, isso. 1, 2, 3 e... Foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Amém? Gostaria de convidar a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Deixa eu te abençoar em oração nessa noite. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui porque te amamos, porque desejamos a sua presença e porque queremos, ó Pai, aprender de ti. E reconhecemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. E é por isso que diante dela nós nos colocamos nessa noite com um pedido a ti, Espírito Santo. Fala conosco como o Senhor quiser. Flui, ó Pai, no nosso meio, porque já foi, ó Pai, testificado o quanto o Senhor tem liberdade nessa casa. É nítido o quanto o Senhor é quem conduz o passo dos teus filhos, das tuas filhas. E é o Senhor quem tem conduzido essa reunião. E eu quero pedir a ti, Jesus, que assim como o Senhor tem falado nos demais encontros de mulheres nessa casa, que nessa noite o Senhor derrame uma porção, ó Pai. Eu sei que no Senhor sempre tem mais. É por isso que nós pedimos a ti para que o Senhor nos leve a essas águas profundas, qual o Senhor já mediu para que nós trafegássemos nessa noite, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade, que o Senhor leve cativo todo pensamento que nos roube daqui. Todo cansaço, ó Pai, da semana, da exaustão das atividades, Senhor, seja substituído por aquilo que Isaías profetizou. Que os que esperam no Senhor serão renovados, Senhor.
Os que esperam em Ti sobe, Senhor. Os que esperam em Ti voam como a águia, correm e caminham. Os que esperam em Ti, ainda que sem intenção de caminhar, estão caminhando. Os que esperam em Ti, ainda que sem percepção de caminhar, estão caminhando. Por isso nós pedimos a Ti, fala conosco para a glória do Seu nome. Glorifica o Seu nome, é o que nós Te pedimos. Glorifica o Seu nome, é o que nós Te pedimos. Glorifica o Seu nome, é o que nós Te pedimos. Renova o nosso entendimento nessa noite. Glorifica o Seu nome. Renova o nosso entendimento e glorifica o Seu nome. É o que nós Te pedimos em o nome de Jesus. Eu gosto do livro de Hebreus e confesso que ele tem sido parte dos meus devocionais, das minhas meditações, pelo fato da base do livro de Hebreus ser a respeito da fé, da confiança, mas principalmente pelo fato de como ele apresenta Jesus. O livro de Hebreus já começa dizendo que antigamente o Senhor falava através dos seus profetas, mas agora, e é isso que me chama tanta atenção, um livro que foi escrito há tantos mil anos atrás, procura usar o tempo presente dizendo, mas agora, fala por intermédio do seu Filho Jesus. Então o livro de Hebreus vai nos apresentar Jesus como a primazia, como o superior, como o maior. E ele vai ser comparado com os anjos, ele vai ser comparado com os sacerdotes, ele vai ser comparado com Moisés, mas em todas as comparações o livro de Hebreus vai nos fazer a questão de dizer o quanto é superior o Filho de Deus, Jesus, que pode ser comparado e visto em forma de sombra por todos esses, mas é superior. E eu confesso que quando eu estava lendo o tema, a princípio eu pensei em falar em Isaías 40, depois pensei em falar em Salmos 40, e eu comecei a meditar em alguns textos que nos fala a respeito de espera de forma específica. Também pensei em alguns personagens, mas enquanto eu fazia o meu momento devocional, ontem esse texto saltou no meu coração a respeito da espera, porque o texto que nós acabamos de ler começa o capítulo 6 do livro de Hebreus falando que, portanto, deixemos os ensinos elementares, as coisas de meninos, as coisas de pessoas imaturas e caminharemos para uma maturidade. E o que essa maturidade que no capítulo 6 está nos convidando a viver? A respeito da certeza da promessa de Deus, a respeito da certeza da espera em Deus, a respeito da plena convicção do que é esperar em Deus. E fala a verdade, se nós podemos ver as histórias dos personagens bíblicos, e nós já podemos contemplar que naquele tempo, eles não tendo tanta informação como nós temos, não tendo tanta precisão do tempo em todos os quesitos como nós temos, já foi desafiador eles esperarem, quem dirá nós. Porque hoje, quando nós vamos fazer um trajeto, nós conseguimos colocar no GPS e temos o tempo preciso em que vamos chegar da nossa partida até a nossa chegada. Nós temos o tempo preciso de quanto será esse trajeto. E o GPS é tão preciso que às vezes ele calcula até mesmo as intercorrências que já estão no caminho. Ou você nunca percebeu que quando a gente coloca um endereço no Waze, ou no Maps, que é normalmente o que eu uso, ele fala assim, você está no caminho
mais rápido, apesar do trânsito estar maior do que o normal ou que o comum. E por conta disso, às vezes a gente não se programa para as intercorrências que podem ocorrer no caminho, no trajeto. E a gente sabe que quando a gente fala de espera, a gente fala exatamente disso. A gente fala do meio. Quando a gente fala de espera, a gente não está falando nem da partida e nem da chegada. Quando a gente fala de espera, a gente está falando do meio. Só que como é difícil conhecer de forma imediata o segredo da espera, sendo que o iFood me fala em quanto tempo a comida que eu pedi vai chegar. Como é desafiador entender, compreender o segredo da espera, sendo que eu sei que aquela comida que eu compro pronta, no mercado, eu colocando ela no micro-ondas ou no air fry, na air fry, eu sei exatamente o tempo que ela vai ficar pronta. Como ter o nosso coração inclinado aos segredos da espera, sendo que para me comunicar com alguém que está do outro lado do mundo, eu consigo falar com ele através do WhatsApp, direct do Instagram, uma ligação. Como compreender os segredos da espera, sendo que a distância de um clique eu consigo pagar os meus boletos, resolver as minhas pendências no banco, marcar uma consulta, porque antes a gente ainda tinha que ligar para marcar consulta. Hoje tudo é aplicativo. E se a gente entra no aplicativo do convênio, a gente consegue marcar uma consulta pelo aplicativo do convênio. Como compreender os segredos da espera, ou ter um apreço dos segredos da espera, se cada dia mais o mundo nos torna tão imediatistas? E nós ainda desejamos cada vez mais com que as coisas sejam ainda mais apressadas. E pensando nisso, eu anotei algo aqui, e eu entendi que quanto mais possibilidades nos são apresentadas, mais impacientes nós ficamos. Quanto mais opções nos são apresentadas, quanto mais possibilidades nos são apresentadas, ao invés de ganharmos tempo, parece que a gente está perdendo, porque a gente quer se tornar cada vez mais rápido. E aí a gente para de desfrutar, a gente para de aproveitar o trajeto. E eu digo isso porque eu me incluo totalmente, é por isso que eu falei o quanto que essa palavra falou comigo, quanto esse tema falou comigo, até sorri para o pastor e falei, meu Deus, era para mim ser ministrada? Porque quando a gente entende que a partida e a chegada nos proporciona um caminho e a gente precisa desfrutar desse caminho e aprender desse caminho, a gente começa a receber e a aprender com os segredos da espera. Mas a gente não está sendo impulsionado por vezes para desfrutar dos segredos da espera ou aprender com os segredos da espera, mas sempre visar a chegada e desejar a chegada e ter os olhos na chegada, ao ponto de tirarmos o nosso olho completamente do presente. Mas nessa noite o Senhor nos reuniu aqui, mulheres, para nos fazer entender que Ele não nos quer ansiosas com coisa nenhuma, mas antes Ele quer que toda a nossa ansiedade seja lançada aos pés dEle, e que diante dEle sejam conhecidas todas as nossas inquietações, com ações de graça e súplica. Ele quer que nós depositemos tudo aos pés dEle e comecemos a valorizar
e a aprender com os segredos da espera. A desfrutar do processo que a espera nos proporciona. E eu anotei uma frase aqui que me chamou muita atenção, do pastor Carlinhos Paes, é um pastor de São José dos Campos, que ele diz que quando se trata de algo que Deus quer fazer na vida dos teus filhos, Deus não usa micro-ondas, mas prefere cozinhar em banho-maria. E quem aqui já fez um pudim no banho-maria? 1h30. Só que esses dias eu descobri que dá para fazer um pudim na panela de pressão com menos de 30 minutos. Só que antes a gente talvez não conhecia essa possibilidade. Mas quanto mais possibilidades nos são apresentadas, menos paciente a gente fica, ou mais impaciente a gente fica. Só que esses dias eu estava tendo uma aula com o pastor Fausto e ele usou o exemplo de quando uma dona de casa quer fazer uma receita. E ela pode usar 3 tipos de preparo: a frigideira, a panela de pressão e o forno. E o que vai definir o que ela vai usar é quanto tempo ela está disposta a gastar no preparo da receita. Porque qual que é a receita que leva mais tempo, que a gente vai cozinhar no forno? A gente já sabe que quando a gente quer fazer alguma coisa no forno, a gente tem que colocar no forno umas 9 horas da manhã, para meio-dia a mesa está posta, não é assim? Hoje eu não sei o que está acontecendo, às vezes os frangos ficam prontos mais rápidos, mas eu lembro que quando eu ajudava a minha mãe, a gente mal terminava de tomar café, ou ia para a mesa do café e ela já colocava o frango do almoço de domingo no forno. E eu pensava, que desespero é esse? A gente nem sentou ainda. Aí eu fui mãe e entendi. É que quando levanta da mesa, já tem que preparar a próxima mesa. Já tem que estar ali, pronta a próxima mesa. E é por isso que quando Deus quer tratar com os filhos, Ele não coloca de forma instantânea no micro-ondas e nos faz esperar apenas 3 minutos. Mas Ele decide nos levar para um processo de banho-maria, que pode demorar para ficar pronto. Mas Ele não fez os filhos para esse tempo apenas temporal, para esse tempo natural. Mas Ele deseja que os filhos não entendam apenas de coisas terrenas, mas de coisas eternas. Por mais que nós vivamos aqui no terreno, nosso Pai não nos criou com a intenção apenas do terreno, mas com a intenção da eternidade. É por isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, que toda a espera que você tem mantido em Deus não há de se comparar com o que Ele quer revelar, porque quando Deus decide recompensar alguém, Ele paga pelo tempo da espera, porque para Ele o tempo da espera fez parte de todo o processo. A gente sabe que quando a gente quer fazer uma receita bem elaborada, antes ainda de passar para o forno, a gente faz o quê? Uma marinada. É ou não é? E a gente sabe que a melhor carne ainda mais saborosa não é nem aquela que a gente fez no forno e levou 2 horas. É o quê? A defumada. Que ainda antes de ter aquele processo de forno de 2 horas, ela teve, muito tempo antes. E talvez você não esteja entendendo pelos caminhos que o Senhor está te levando, mas os caminhos que o Senhor está nos levando é um caminho de transformação.
e que vai colocar em nós um sabor que não dá para comparar, como já foi falado aqui pela pastora. E eu não sei se foi na hora do louvor ou na hora da oração que ela começou a falar que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E através da canção nessa noite nós cantamos aqui que já chegou a hora que os filhos de Deus hão de se revelar. Já chegou a hora que os filhos de Deus hão de se revelar. Mas os filhos não são preparados. Ou Deus não entrega nenhum preparo para os filhos no micro-ondas. 3 minutos, instantâneo. Mas Ele prefere que os filhos entendam o processo da espera, do banho-maria, do forno, do tempo. E quando eu comecei a pensar nisso, o Senhor já começou a ministrar ontem. Quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor começou a ministrar a minha vida a respeito de Abraão. E o livro de Hebreus vai apresentar ele como o pai da fé, não só Hebreus. Nós sabemos que Romanos vai apresentar ele como o pai da fé. E toda a história vai apresentar ele como o pai da fé. E normalmente alguém pensa que quando alguém não recebe, na pós-modernidade, hoje em dia, quando alguém não recebe algo de forma imediata, pensa que foi por falta de fé. Mas a verdade é que a fé e a paciência caminham juntas. E quando o Senhor está nos levando a esse lugar de maturidade, de entendimento e de filiação, para tomarmos o nosso lugar como filhos e filhas amadas, como nós estamos a maioria aqui em mulheres nessa noite, como filhas amadas, nós precisamos ter essa convicção dentro de nós, que se algo ainda não aconteceu, não foi por falta de fé, mas foi para sermos experimentadas na fé, para sermos amadurecidas na fé, para sermos desenvolvidas na fé. A fé e a paciência caminham juntas, e é por isso que o Senhor nos leva a esse caminho de aprendermos o segredo da espera, e não só aprendermos, mas usufruirmos e compartilharmos. Porque tudo aquilo que a gente prova e vê o quanto é bom, a gente deseja compartilhar, não é? E eu fiquei pensando, olhando e lendo a respeito da história de Abraão. Aqui nesse texto diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, não teve ninguém superior para jurar, então jurou por si mesmo. Eu não sei como foi o seu encontro com Deus, eu não sei como foi a sua experiência com Jesus, mas eu tenho certeza que nessa aliança que você fez com Ele, assim como está apresentado no livro de Hebreus, não houve ninguém superior para ser jurado. A sua aliança foi com Ele. O que te redimiu, o que te reconciliou, o que me reconciliou foi o sangue de Jesus. Não havia ninguém superior. Ele veio e se entregou e nos redimiu. E não há ninguém melhor do que Ele também para nos ensinar a respeito de espera. Ele, sendo filho de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus poderia ter pulado esse processo, mas Ele decidiu fazer o caminho da espera. Ele sabia qual que era o caminho, qual que era a chegada. E naquela manjedoura foi a partida. A oferta dos magos foi a partida, o nascimento dele da forma que foi a partida, mas entre a partida e a crucificação, houve pelo menos 33 anos, só que entre a partida e até o seu ministério evidente dele começar a chamar os seus discípulos, teve 30 anos de espera. E eu sei
que o texto diz que a espera tardia entristece, né? A espera tardia desanima, a espera faz com que a gente fique desanimado. Mas eu tenho aprendido em Deus que quem vive no tempo de Deus tem tempo de viver o que Ele prometeu. E quando a gente tem como algumas coisas tardias, é porque a gente ainda não entrou ou não entendeu o tempo de Deus. Porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E Ele já tem tudo pronto. Mas no caminho da partida até a chegada, Ele usa a espera, o trajeto e o meio para preparar a minha e a sua vida. E essa preparação não é vã. Você pode dizer isso para a sua amiga que está do seu lado, dá um sorriso para ela e diz: o tempo da espera não é vão. Só que o tempo da espera faz mais coisas dentro de nós do que através de nós. E talvez por isso seja tão desafiador o tempo da espera. Por quê? Porque a gente é a geração imediatista. Porque a gente aprendeu que tudo está à distância de um clique. Porque a gente aprendeu a ser proativo, a rápido, a ser acelerado, a que não pode perder tempo, a que tem que ser tudo para agora, tudo para já, a que tem ponto para bater. E sempre teve, mas cada dia a gente anda mais acelerado para isso. E a gente quer as coisas agora, porque o tempo está passando. E a gente quer ver evidências do que está acontecendo. Mas normalmente no tempo da espera, as evidências são mais internas do que externas. Só que eu quero profetizar que se você não está conseguindo ver o que Deus está fazendo dentro de você no tempo da espera, nessa noite os seus olhos serão abertos e toda a visão distorcida vai ser caída. Você vai valorizar o que está acontecendo nesse trajeto, o que está acontecendo no tempo da espera, o que está acontecendo agora. Não é evidente para todos, mas é evidente para você. Não é evidente para todos, mas Ele está fazendo algo em você. Não é evidente para todos, mas você sabe que do jeito que você começou, não é o jeito que você está agora. E tem muito segredo a ser revelado, tem muita coisa a ser desvendada, mas o que Ele está fazendo em você é necessário, é precioso. O Senhor chamou Abraão e a gente sabe como foi o chamado de Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela. Vai para casa, sai da terra do seu pai, que eu vou te mostrar uma terra. E a gente sabe qual foi a promessa que o Senhor fez para Abraão. E qual foi a promessa? Eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de ti uma descendência numerosa. Através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que a Bíblia nos conta que já tinha 10 anos. 10 anos que Abraão andava com o Senhor. 10 anos que Abraão decidiu sair do lugar da partida para ir para o lugar da chegada. E o lugar da chegada almejado por Abraão, eu tenho certeza disso, que o maior lugar de chegada para Abraão, do seu anseio, não era uma terra, porque terra ele tinha. Não era bens, porque bens ele tinha. A história vai nos contar que o seu pai era um grande homem da Mesopotâmia, construtor de deuses. E que apesar do seu pai fazer o trajeto, o seu pai tinha esse negócio de deuses. Então Abraão já tinha um futuro garantido. Abraão já tinha uma terra, Abraão já tinha um lugar de posse. Mas Deus se apresenta para ele dizendo: Abraão, trafega. Abraão, caminha. Abraão, sai. Abraão, vem comigo.
porque eu vou te levar para um lugar geográfico, mas o que eu vou fazer em você vai ser muito maior. Eu vou te levar para um lugar geográfico, mas o que eu vou fazer da sua descendência é muito maior. Eu vou te levar para um lugar geográfico, eu vou te dar posse geográfica, mas Abraão, o que vai vir de você não é obra humana, o que vai vir de você, você não pode fazer sozinho, porque Sara não podia gerar. Então eu creio que o maior que Deus deu para Abraão não foi a terra de Canaã, não foi para os seus descendentes a terra de Canaã, mas foi um filho. Então o que Abraão deseja na sua caminhada, na sua trajetória, em mim serão benditas as famílias da terra. Deus vai me dar um filho. O que Sara deseja é um filho, o que Sara deseja é gerar, tanto que a gente vê isso de forma tão evidente, que no cântico dela ela diz: quem diria que na velhice eu amamentaria? É tão evidente que o que Abraão e Sara deseja verdadeiramente são filhos, que quando Sara vê que já se passaram 10 anos, e que na sua casa ainda não tem gestação, ela decide dizer para Abraão: deita com a minha serva. E para eles, no tempo deles, era um hábito cultural. Quando a senhora não podia ter filhos, ela podia fazer isso. E através da serva dela, o filho não era da serva, era da senhora. É um hábito cultural do tempo deles. Era cultural, era normal. Só que o que Deus queria fazer na casa de Abraão não era normal. E a gente, quando a gente decide aprender os segredos da espera, um dos segredos que a gente aprende é que o que a gente vive no tempo da espera não é normal. Porque se for para andar pela normalidade, a gente vai dar o nosso jeito. Se for para andar pela normalidade, a gente vai ligar para quem a gente conhece. Se for para andar pela normalidade, a gente vai fazer amizade para network. Se for andar pela normalidade, a gente vai olhar para o que o nosso dinheiro pode pagar. Se for para andar pela normalidade, a gente não vai sonhar com coisa maior do que a gente pode arcar. Se for para andar com a normalidade, o que a gente vai fazer? Querer tudo conforme o nosso controle. Mas quando a gente decidiu sair do lugar de partida e almejar o lugar de chegada e dizer: Senhor, eu não estou caminhando com o outro, mas com o Senhor. Eu não estou caminhando com o outro, mas pela palavra do Senhor. Eu não estou caminhando pelas minhas possibilidades, mas pelo que o Senhor me falou. A gente começa a provar do que o livro de Hebreus nos ensina, que a fé é o firme fundamento, não das coisas que nós vemos, mas da que nós esperamos. E quando você decidiu caminhar com o Senhor, você não está esperando no que o seu dinheiro pode comprar, no que os seus contatos pode fazer, e nem o que a normalidade pode te proporcionar. Mas se você está esperando numa palavra que o Senhor te confiou, tenha plena convicção que não tinha ninguém maior para ele jurar. Ele não jurou em nome de homem, ele falou em nome dele mesmo. E ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender, e nenhuma palavra dele volta vazia, sem antes cumprir o que foi liberada a fazer. Esse tempo de espera vai valer a pena. Mas o primeiro segredo que você precisa entender no tempo de espera é que não dá para esperar apenas coisas comuns de um Deus que não é nada comum. Que não dá para esperar apenas o que a cultura nos respalda, o que a sociedade nos respalda, o que a medicina nos garante. Ele pode usar todas essas coisas? Pode, mas e se ele não quiser? Você vai ficar presa no que a sociedade opina, no que a medicina diz, ou no que o dinheiro da sua conta fala? Não, porque você está ainda em uma espera maior. Você sabe que ele foi, mas que ele vai voltar. Só que enquanto você está aqui esperando pela vinda dele, tem tantas coisas que ele quer te fazer andar.
trafegar, possuir, viver. E você precisa entender que até nessas coisas mais comuns, que é um trajeto, você não pode esperar apenas manifestações comuns. Um dos segredos da espera é que enquanto eu espero, coisas que não são normais podem acontecer. Coisas que não cabem no GPS pode acontecer. Coisas que não cabem no meu tempo cronos pode acontecer. Coisas que eu não planejei pode acontecer. Coisas que eu posso perder o controle, mas continua no controle dele, pode acontecer. E mesmo assim, nem eu e nem você vamos nos desesperar, porque nós decidimos caminhar com aquele que não conhece só o trajeto, mas conhece a chegada e garante a chegada. Só que o que me chama a atenção é que já tem 10 anos que eles estão caminhando. Não tem filho ainda. Não tem filho ainda. E a Sara decide dar a sua serva para deitar com Abraão. Mas antes de Deus dar um filho a Abraão, que viria dele mesmo, o processo de transformação viria antes do filho. Nós sabemos que assim como quando o Senhor chama Abraão e Sara, o nome deles não são Abraão e Sara, mas Abrão e Sarai. E o Senhor está conduzindo eles a um caminho. E esse caminho não é só de chegada, mas de transformação. Não é só de chegada, mas de relacionamento. Não é só de chegada, mas de intimidade. Não é só de chegada, mas de confiança. E através da adoração nessa noite, nós fomos conduzidos aqui a um convite. E o convite foi: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que a gente olha e pensa, 10 anos já é muito tempo. Dá para conhecer. 10 anos já é muito tempo, já dá para ser transformado. 10 anos já é muito tempo, já dá para ter uma obra acabada. Já dá para ter uma obra concluída, já dá para ter algo pronto. Mas a gente percebe que algo ainda estava inacabado ali. Que apesar deles caminharem, apesar deles entenderem que o que foi chamado para viver não era comum, eles ainda estavam andando em um passo que eles precisavam conhecer o segredo da confiança. Porque no processo da espera a gente vai ter que aprender a confiar. Porque a gente só espera em quem a gente confia, a gente só espera do que a gente confia. Quando você vai para o ponto de ônibus esperar um ônibus, é porque você sabe que ele vai passar naquele ponto. Quando você espera com alguém que você marcou, é porque você sabe que você marcou e você está esperando naquilo que você agendou. E esperar é estar ou ficar à espera, aguardar, ter esperança em contar com. Só que Sara já estava andando 10 anos com o Senhor, mas em um momento de ter o filho, quando ela viu que o tempo passou, ela já não contava com o Senhor para ter o filho. E talvez no tempo da nossa espera, situações virão e a gente vai querer dar o nosso jeito. Nós vamos querer sabotar de alguma forma a nossa espera ou nos apressar. Porque como nós já conversamos aqui, se naquele tempo que eles não tinham todo o controle do tempo, eles já estavam ansiosos com o tempo, já perceberam que passou muito tempo. Quem dirá nós que temos o controle do tempo quando a gente fala de hora, de cronômetro, de programação, que a gente sabe quanto tempo exatamente a gente está esperando por algo. Só que quando a gente vai cozinhar, a gente consegue programar. Quando a gente vai viajar, a gente consegue programar.
Quando a gente vai fazer uma faculdade, a gente consegue programar, a gente sabe que vai passar 4 anos estudando, 3 anos estudando. Quando a gente se prepara para algo, a gente consegue se programar. Mas quando a gente recebe uma palavra do Senhor, a gente não consegue colocar exatamente o tempo em que Ele vai realizar. E é por isso que a gente precisa aprender a confiar. Só que eu quero profetizar que nós não ficaremos desanimados na espera, nós não ficaremos desesperançadas na espera, nós não ficaremos inquietas na espera, mas nós o conheceremos, nós prosseguiremos em conhecer a Ele, nós teremos a nossa confiança fixa nele. O tempo da espera não vai ser o nosso inimigo, mas vai ser o nosso amigo para o preparo, para o desenvolvimento, para a confiança e para entender o que Ele fez em mim é tão valioso quanto aquilo que Ele fará através de mim. As raízes que Ele estabeleceu em mim são tão poderosas quanto aquelas que Ele vai fazer com que quebre o vaso e se estabeleça além de mim e frutifique além de mim. Eu não sei quanto tempo você está esperando pela salvação do seu filho, pela conversão do marido, ou por uma porta aberta, ou por uma promessa que o Senhor te fez, ou por uma mudança no seu cenário de saúde, mas eu quero profetizar que todo esse tempo de espera não há de ser comparado com um tempo de realização. Você não está esperando em quem mente, você não está esperando em quem engana, mas você está esperando em alguém que não tinha alguém maior para jurar, e jurou por si mesmo. Pode ir, pastora, pode colocar aqui, por favor? Já tinha 10 anos, mas eles se precipitaram. Só que o Senhor aparece, porque ainda com as nossas precipitações, o Senhor aparece a nós. Ainda nos dias de desânimo, o Senhor aparece a nós. Ainda nos dias de desesperança, o Senhor aparece a nós. Ainda quando a gente quer dar o nosso jeito, o Senhor aparece a nós. Assim, ainda que quando a nossa fé parece que está desfalecendo, o Senhor aparece a nós. Porque Ele mostra para a gente que esse tempo não é para a fé desfalecer, mas é para ela amadurecer. Não é para a gente desanimar, é para a gente aprender a ser paciente. Não é para a gente retroceder, mas é para a gente confiar. O Senhor está nos levando por um caminho onde a gente entende que o segredo da espera é entender que não acontecerá só coisas comuns. O Senhor está nos levando para um caminho que a gente está entendendo que para caminhar com Ele é preciso confiar. E quem confia descansa. Quem confia entrega. Quem confia desfruta. Às vezes eu brinco que era muito mais fácil viajar com meu marido quando eu não sabia dirigir, porque eu dormia no caminho inteiro. Agora para mim dormir demora, porque toda hora eu me assusto, mas eu confio nele. Mas toda hora eu me assusto. Só que o Senhor quer que a gente trafegue, que a gente passe por esse caminho descansando nele. E o descanso não é ficar indiferente, porque talvez alguém está olhando para você e vendo você esperar em Deus. E você está preocupado porque alguém está olhando para você e pode estar te achando acomodada. Pode estar te achando indiferente. E o pior não é nem quando alguém olha para a gente assim, é quando a gente começa a se olhar assim. O pior não é nem quando alguém olha pra gente como se a gente estivesse acomodado num tempo de espera, como se a gente estivesse indiferente, porque eu creio que quando a gente se acomoda e descansa é porque a gente está aprendendo a confiar. Só que a gente é ser humano, não é? E a gente é mulher, não é? Nossas emoções é pior do que do divertidamente. Se dá Hailey na puberdade, aquela bagunça que dirá a gente, na esposa, na maternidade. Se a ansiedade da Hailey é daquele jeito, quem dirá nós? Só que o Senhor está nos levando para um caminho de plena confiança,
que a gente vai entender, as minhas emoções não me comandam, elas me sinalizam, mas eu submeto todas elas ao meu espírito. Porque o meu espírito tem se comunicado com o Espírito de Deus e ele tem testificado, porque eu sou filha, eu sou filha, e filha anda confiante, e filha anda sendo guiada pelo Espírito, e filha anda sobre o seu novo nascimento, e por mais que eu sinta, eu não vou ser enganada pelos meus sentimentos, eu vou sim julgar eles segundo a palavra, eu vou sim submeter eles ao meu Espírito, eu vou sim ter os meus dias, eu e você vamos ter nossos dias de desânimo, mas todas as vezes que os dias de desânimo se levantarem, o Espírito Santo vai vir nos lembrar, você está caminhando o tempo da espera, e a espera exige que você desfrute do segredo da confiança. Eles passam, ainda que tentando dar um jeito, Deus aparece para Sara e sorri. Aliás, Sara sorri do que o anjo diz para ela que ela vai gerar na velhice. Porque a verdade é que mesmo confiando no Senhor, a gente entende que a gente não pode ficar indiferente, então a gente quer se mover para aquilo que Ele falou. E glória a Deus por isso. Porque o tempo da espera também pode ser um ótimo aliado quando a gente entende, que no tempo da espera a gente precisa dar a mão para o preparo. Que o tempo da espera não é punição, mas é oportunidade da gente entender que não vai acontecer só coisa comum, da gente confiar plenamente em Deus, mas também da gente se preparar para viver tudo que Ele prometeu. Eu não sei o que Ele prometeu para você, mas eu sei de uma coisa: se Ele falou que vai te usar, corre para a palavra, corre para o quarto com Ele. Eu não sei o que Ele te prometeu, mas se Ele prometeu que vai salvar os seus filhos, não olha mais para Ele como se fosse alguém apenas que está afastado, mas olha para Ele já projetando quem Ele é e quem Ele nasceu para ser em Deus. Se Deus prometeu que vai abrir uma porta, se Deus prometeu para você que vai fazer o seu nome grande, se Deus prometeu para você que vai te usar de forma maravilhosa na sua área profissional, se capacita, seja melhor no que você faz, se dedique, porque no tempo da espera Ele não quer que você se precipite dando o seu jeito, mas Ele também não te quer indiferente. Sabe o que eu tenho aprendido em Deus, mulheres? Que quem acredita no que ouviu se prepara para viver o que ouviu. Talvez hoje seja a noite de você olhar para dentro de você e perguntar: será que eu estou acreditando mesmo no que Deus falou? Uma vez eu ouvi um testemunho e eu achei aquele testemunho tão lindo. E no testemunho foi até uma pregação que eu ouvi. No testemunho dizia que todos os dias a irmã ia para o círculo de oração, aliás, ia para o culto, e o marido dela bebia muito. Mas todo dia antes de ir para o culto, ela colocava a roupa dele em cima e dizia assim: amor, tô indo, eu te espero lá. E o marido dela chegando bêbado, o marido dela no sofá, e todo dia ela falava: amor, tô indo, te espero lá. E eu não sei quantos anos aquela mulher fez isso, e eu admiro a fé dela, porque realmente chega uma hora que a gente olha mais para as nossas emoções e para a nossa realidade do que para o que Deus falou. Só que o testemunho diz que um dia ela estava no culto, e a roupa que ela deixou separada,
o que ela deixou preparado para acontecer. Daqui a pouco ela viu o marido dela entrando no culto. Por quê? Porque quem crê no que ouviu se prepara para viver. Volta a orar na roupa desse menino. Volta a pegar nas roupas, porque eu creio e eu amo o crente que é doido mesmo, que põe a mão na roupa, que unge a cabeça. Eu sou desse tipo de mãe. As crianças ainda é pequena, mas do nada elas acordam com a mão na cabeça, com a mão no pé, e você vai voltar a fazer o que você fazia, porque o tempo da espera, por mais que tenha te desanimado por um período, você não vai viver o resto do tempo da espera dessa forma. Você vai se preparar crendo no que você ouviu da parte do Senhor. No tempo da espera a gente precisa entender que pode ser uma ótima oportunidade para o preparo. Porque quem crê no que está ouvindo se prepara para viver o que está ouvindo. Você vai sim destrancar aquela matrícula na faculdade. Agora em agosto você vai voltar. Você precisa voltar a estudar. Você precisa voltar para o seu quarto. Você precisa se envolver com aquilo que o Senhor te prometeu. Porque não está tarde. Quem vive no tempo de Deus tem tempo de viver o que Ele prometeu. Ela sorriu. Só que quem decide caminhar, por mais que no meio do trajeto se precipite, sorria, porque olha para suas próximas possibilidades, as suas ações estão dizendo que confia. Eu já conversei com gente que falou assim: eu não creio mais, mas não saía de uma consagração. Então você crê. Tem gente que fala: eu não acredito mais, mas todas as vezes que a palavra está sendo pregada, recebe, então você crê. Você está querendo colocar dureza, porque talvez o tempo foi o seu inimigo e você tenha sido maltratada pelo tempo, porque você não soube desfrutar do tempo, ou demorou e você se sentiu mal com o tempo. Mas as suas ações estão dizendo o quanto você crê. Uma sexta-feira fria dessa e você está aqui. Isso é porque você crê sim. Por mais que seja pouco, você ainda crê. E a gente precisa lembrar do que Jesus disse: a fé, se ela for do tamanho de um grão de mostarda, ela produz. E às vezes a gente tem que entender mesmo que o grão do trigo, ele precisa cair na terra e morrer. E quando a gente acha que não vai acontecer mais nada, ele começa a frutificar e dar muitos frutos. Estou achando que o tempo da espera foi para matar, mas não foi, foi para amadurecer. A Sara sorri, não acreditando, mas depois sorri mais ainda, segurando aquilo que foi prometido para ela. Eu não sei como que está o seu coração hoje por causa da espera, mas se eu não me engano foi Spurgeon que disse que a ansiedade, ela não resolve o nosso problema do amanhã, só tira a nossa paz do hoje. E eu sei o quanto a gente tem sido assolado por ansiedade. Eu sei o quanto muitas informações têm colocado a gente em um lugar de pressão, que até o que não era para ser na panela de pressão está sendo conduzido direto para a panela de pressão. Que até o que não precisava ser rápido desse jeito, a gente está querendo que seja tão rápido. E aí, ao invés de amadurecer, apodrece. Aí, em vez de maturar, fica precipitado, acontecem as coisas muito rápido e não tem estrutura para manter aquilo que começou. Mas esse seu tempo de espera que você está achando que não vai valer de nada, é porque o Senhor te deu a estrutura para segurar tudo aquilo que foi gerado. Não vai ser perdido, porque Ele não te fez para um tempo presente só, mas para a eternidade. Tudo que foi gerado no tempo da espera, tudo que está sendo
é gerado no tempo da espera, tudo que está sendo esperado, eu sei que agora você só vê dor, mas você vai ver que foi estrutura, foi fundamento para segurar tudo que foi prometido. O tempo da espera é necessário. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A espera não é um sinal de derrota ou de falta de fé, mas faz parte da operação da própria fé. Deus não nos fez para sermos pessoas instantâneas, mas duradouras. Ele não nos fez para a terra, mas para a eternidade. Não para o temporal, mas para o eterno. Deus pode fazer coisas instantâneas. Ele pode fazer milagres imediatos. Mas com os seus filhos, às vezes, Ele não quer. Porque as melhores coisas levam tempo. E não porque Deus precisa do tempo, mas porque a gente precisa. A gente só dá valor para a chegada quando a gente aprende a ver e a valorizar o processo que nós passamos. Eu sei que a pós-modernidade quer te colocar em um lugar onde não te cabe. E não te cabe porque não foi feito para você, mas não te cabe porque não foi o lugar que o Senhor decidiu te gerar. Ele decidiu te gerar nesse lugar de intimidade, nesse lugar de maturação, nesse lugar de espera, nesse lugar de maturidade. E a pós-modernidade quer nos levar para um lugar de imaturidade, de imediatismo. Mas nós não seremos conduzidas para esse lugar. E nós levaremos os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que estão sendo discipuladas por nós. Quem o Senhor está confiando a vida em nossas mãos, não para esse lugar de imaturidade, mas para esse lugar de maturidade, de confiança, de permanência, de desenvolvimento, de fome e sede da presença de Deus e de paciência. Você não está atrasada, não é tarde para você, não é tarde para você, mulher, não é tarde para você, porque aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque aqueles que esperam no Senhor subirão como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus tem um renovo para a sua vida nessa noite. Deus tem um renovo para o seu entendimento nessa noite. Deus tem um renovo para a sua alma, para o seu corpo e para o seu espírito nessa noite. Todo esse cansaço físico, todo esse desgaste físico que foi gerado de uma exaustão emocional, mental, por conta das pressões que você tem vivido no particular, nesses últimos dias será substituído por um descanso no Senhor, por um renovo no Senhor, em o nome de Jesus, uma ordem a todo pensamento acelerado, que a paz que excede todo entendimento repouse sobre os corações aqui. Você vai ter um fluido final de semana diferente. Essa noite vai ser diferente. Você vai olhar para o tempo da espera de uma forma diferente. Você vai agradecer por Deus estar te fazendo esperar, porque os seus olhos serão abertos para o que está acontecendo. E você sabe que o que está acontecendo não é comum. Olha as visitas que você tem tido de Deus. Olha como você tem subido a fome e a sede dele. Isso não é comum. E é por isso que não dá para encaixar com o que está acontecendo na internet. É por isso que não é igual de fulano ou de ciclano. É porque o Senhor está fazendo algo que não é comum. E se você quiser entrar no passo natural, você não vai conseguir acompanhar. Mas se você entender que você está vivendo o Kairos no
nós. Se você sabe que essa palavra foi para você e você quiser vir aqui na frente, eu quero orar com você e por você. Eu quero orar com você e por você, porque eu sei que eu estou vivendo esse tempo que as coisas naturais querem roubar a minha percepção, que as coisas naturais querem me enganar dizendo que eu não estou vivendo o que eu estou vivendo, ou que o tempo está passando e que não tem nada acontecendo, mas a gente sabe, está acontecendo sim, porque esperar em Deus é caminhar, esperar em Deus é caminhar, obedecer a Deus é avançar, andar pela palavra de Deus é estar à frente. Você não vai se sentir mais atrasada, você não vai mais ser guiada e enganada pela comparação, pelo medo, mas você vai confiar plenamente naquele que te chamou, vai ter os olhos abertos para o que não é comum e está acontecendo. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou.